Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntavam a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje uma comemoração. Nossas celebrações, elas são categorizadas, né? Nós temos as missas feriais. Missa ferial quer dizer missa de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então são as missas feriais. Geralmente no altar tem apenas 2 velas. Nós temos as missas que são as memórias, também são apenas 2 velas. Nós temos as memórias facultativas e as memórias obrigatórias. Além disso, nós temos as missas de festa e as dominicais. Dia domingo também são 4 velas no altar. E nós temos as solenidades. As solenidades são 6 velas. Diferente de todas essas categorias de missas que nós rezamos, existe esta de hoje, que é a missa pelos fiéis defuntos, que não é chamado nem de ferial, nem de festa, apenas uma comemoração. Nós comemoramos. Nós comemoramos o quê? Comemoramos os irmãos que já estão salvos. Estão salvos, mas ainda não entraram no céu. São os nossos irmãos que estão no purgatório. Quando a gente morre, nós somos julgados por Deus, e ali nós somos enviados para um dos 3 destinos. Ou somos mandados para o inferno, porque rejeitamos Deus a nossa vida inteira, ou somos mandados para o céu, porque amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou então vamos para um tempo antes do céu, que é chamado de purgatório. Purgatório quer dizer o tempo de purificação. Quando a igreja começou a rezar por essas pessoas, ou rezar pelos mortos? Sempre, desde sempre. Desde a época dos apóstolos, você vai lá em Roma, nas catacumbas de São Sebastião, você vai encontrar lá umas tabuinhas assim de argila ou de pedra. Eles escreveram ali dizendo: fulano, estou rezando por você. Pedro, reza por fulano. Sempre foi assim, desde o princípio, desde a época dos apóstolos, nós sempre rezamos. Na verdade, os judeus também rezavam.
Quando os judeus foram escravos na Babilônia, 500 anos antes de Cristo, eles passaram 70 anos lá na Babilônia e ali eles escreveram alguns livros, como por exemplo, os livros de Macabeus, que tem na nossa Bíblia católica, não tem na Bíblia protestante. Na Bíblia de Macabeus diz explicitamente: é uma caridade rezar pelos mortos para que eles se purifiquem, para que eles se salvem. Está lá no livro de Macabeus. Este livro não existe na Bíblia protestantes, porque os protestantes, por revolta da igreja, justamente porque não aceitava a doutrina da santidade e também da vida, né, do purgatório, eles excluíram esses livros, excluíram na verdade 7 livros que foram escritos e foram feitos lá na Babilônia. Mas os judeus também rezavam. Diferente de nós, que no dia de finados a gente leva uma flor, coloca lá no túmulo, os judeus levam uma pedra e colocam a pedra em cima do túmulo. Quando você for a Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras hoje em dia é um grande cemitério, você vai ver, tem as catacumbas, em cima das catacumbas um monte de pedras. E a gente perguntou, por que coloca pedra? E ele diz, porque as flores morrem, as pedras são eternas, então nós damos coisas eternas aos mortos. Rezar pelos mortos é uma caridade. Esses irmãos que morreram na presença de Deus. Amavam a Deus, buscavam Deus, sonhavam com Deus, estavam lutando para ser santos, mas não eram perfeitos ainda. Eles morreram e foram para este lugar chamado purgatório, e ali eles sofrem a presença, a ausência de Deus. Não tem como a gente definir direito isso, mas assim, eles já estão imbuídos na misericórdia profunda de Deus, mas ainda não contemplam Deus face a face. Eles no purgatório não podem fazer mais absolutamente nada, eles não podem mais ter méritos, e por isso nós que estamos aqui ainda vivos, por enquanto, né, não sabemos quanto tempo, nós precisamos rezar e oferecer sacrifícios por eles. O maior sacrifício que nós podemos fazer por uma pessoa que está no purgatório é oferecer a Santa Missa. Esse é o maior sacrifício que nós podemos oferecer por alguém. Tanto que quando uma pessoa morre, a gente não deve fazer homenagem a eles, tá? E aqui na igreja a gente de vez em quando vem as famílias, padre, eu queria fazer homenagem por meu pai que morreu e tal. Não pode fazer, porque nós não podemos fazer homenagens aos mortos. A maior homenagem que você pode fazer é oferecer para ele o santo sacrifício da missa. Você pode oferecer a missa, você pode rezar o Santo Terço pelas almas do purgatório, você pode acender velas pelas almas do purgatório, pode fazer jejuns e penitências por eles. E tudo que você fizer é válido, serve para eles. Inclusive nesse dia de finados, a gente pode até ganhar indulgência plenária. O que é indulgência plenária? É mais ou menos assim, um exemplo que eu vi hoje. Você foi convidado para uma festa de casamento. Chegou na festa, você estava todo sujo, com a sua roupa toda suja. Não dá para entrar ainda na festa. A pessoa que está no purgatório, ela ainda está com a sua roupa suja. Ela está lavando aquela roupa durante muito tempo. Quando ela terminar de lavar, estiver limpinha, ela entra para a festa. A indulgência plenária é quando Deus joga um balde enorme de água e já lava ela de uma vez e já manda ela direto para o céu. E são essas indulgências que nós podemos fazer com os nossos sacrifícios. Penitências, orações, jejuns, a Eucaristia, a missa, acender velas, tudo isso nós podemos fazer por esses nossos irmãos. E o que é mais importante, quando a gente ajudar uma alma a sair do purgatório, ela vai para o céu e ali ela já se torna santa, ela será um grande intercessor por nós. Porque quando a gente estiver no purgatório, e tomara que a gente consiga chegar no purgatório, nós vamos precisar muito das orações dos irmãos que aqui estão ainda vivos e também daqueles que já estão no céu, na casa de Deus. Nós somos chamados então a rezar por esses nossos irmãos, mas acima de tudo, a gente precisa pensar também que um dia vai chegar a minha vez.
a minha morte. Não sabemos quanto tempo nós temos ainda, mas quando chegar esse dia, a gente precisa estar preparado, precisa estar vigilante, precisa estar purificado, precisa ter passado a vida inteira escolhendo Deus, decidindo-se por Deus, amando a Deus, buscando a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e, acima de tudo, não se importando ou deixando-se perder a importância das coisas do mundo e olhando para as coisas eternas, esperando o céu, buscando o céu, querendo o céu. A gente precisa fazer isso todos os dias. Na leitura de hoje, do livro, a primeira leitura de Ezequiel, fala justamente do templo, que do lado direito sai a água do templo, e o templo, as águas elas são fecundas, elas vão lavando, elas vão purificando. O que nós precisamos fazer é nos colocar debaixo das chagas de Jesus, para que do lado direito dele saia a água do seu coração misericordioso, e essa água ela vai nos purificando, ela vai nos curando, para que quando a gente morrer, a gente tenha a chance de ir para o céu. E esse céu, ele começa agora, quando eu amo Deus de todo o meu coração e também quando eu amo os meus irmãos. É um dia também da gente refletir a respeito do amor e da caridade que nós exercemos para com os nossos, né? Nós vemos nos cemitérios hoje tanta gente chorando, levando flores para os pais, para os irmãos, para alguém que enquanto estava vivo ele nunca visitou. Quando precisou dele, ele virou as costas. Mas agora, depois que morreu, aí vai lá no cemitério, chora, leva flores, leva vela, leva um monte de coisa. Agora não adianta mais, tinha que ser feito isso quando ele estava vivo. Então hoje nós somos chamados a olhar para esta realidade, para os irmãos que precisam de nós, que estão no purgatório, e olhar para nós também, para que a gente seja purificado e possa ser salvo, ter a chance de estar no céu, ter a chance de estar em Deus, ter a chance de pelo menos passar pelo purgatório. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a amar verdadeiramente para sermos salvos, na sua misericórdia, na sua bondade. O purgatório, ele na verdade é um grande ato de misericórdia e de bondade de Deus. Deus que faz tudo para salvar aqueles que Ele ama. Mesmo depois da morte, Ele ainda dá uma chance da pessoa ser santa, ser purificada. Sendo que essa santidade a gente já deveria viver já aqui na terra, começar aqui. Perder os gostos pelas coisas da terra e esperar o céu, esperar a eternidade. Rezemos pelos nossos irmãos, principalmente pelos nossos falecidos, que na misericórdia e na bondade de Deus Ele tenha compaixão deles e dê a eles pelo menos o purgatório. Rezemos por todos eles, num ato de misericórdia, num ato de amor também para com eles, os nossos irmãos.